Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é o Acervo Nacional, quadro do Ministério dos Quadrinhos dedicado à produção brasileira. O seguinte, semana passada nós não tivemos Acervo Nacional. Para compensar, essa semana não vou comentar mas dois quadrinhos brasileiros. O primeiro deles é esse aqui, Zenith, e o segundo é Jagunço. São dois quadrinhos muito distintos entre si. Zenith é publicado pela Risco HQs Independentes e Jagunço pela editora Ultimato do Bacon. Jagunço é uma obra do Todd Bernardes com Alex Salles. O Todd Bernardes ele cuida tanto do argumento, quanto da arte, quanto contribui no roteiro. E o Alex Salles também contribui no roteiro. A grande colaboração dele é nessa dimensão da obra. Já Zenith é uma obra do Gabriel Calfa com Diego Porto. Diego Porto, inclusive, está concorrendo ao HQ Mix por causa dessa obra. Está concorrendo como novo desenhista, como novo talento desenhista. O seguinte, Vamos comentar um por um. Vamos lá. Começando com Zenith. Esse aqui é um quadrinho que tem uma proposta muito peculiar. Eu, inclusive, fiquei atento a isso. Os autores definem o próprio quadrinho, aqui na quarta capa, como um poema gráfico. Isso é importante porque eu, por exemplo, estava pensando nisso aqui como uma adaptação para quadrinhos de um poema. Mas não é isso. É um quadrinho, colocar assim, é um quadrinho já pensado como poema. Atrás, nós temos até o poema como texto corrido, tá aqui atrás. Mas conforme as páginas vão passando, o que nós temos? Nós temos como que frases do poema conjugada com belíssimos desenhos do Diego Porto. Olha só. Cada página é isso. Nós temos aí frases do poema e desenhos. E como eu falei, é um quadrinho com uma proposta peculiar. A gente pode falar de um quadrinho experimental. Isso aqui, embora nós vamos ver uma certa história sendo contada, o forte do quadrinho não é isso. É trabalhar de uma forma bem inventiva essa conjugação entre texto e imagem. O que acontece aqui? O texto ele dá chave de leitura para os desenhos. Os desenhos sem o texto eles dariam um impacto bem diferente. O texto sem os desenhos também daria um impacto distinto. Inclusive a gente pode fazer isso, a gente pode conferir lendo o poema sem ver os desenhos aqui atrás e depois ler o poema junto com os desenhos. O que acontece é que os desenhos eles já são uma leitura específica do poema e eles dão, como eu disse, aqui o que acontece é exatamente isso. Os desenhos dão chave de leitura para o texto e o texto dá chave de leitura para o desenho. Isso faz com que a gente tenha uma experiência bem única ao ler esse quadrinho. Eu não consigo lembrar aqui agora um outro quadrinho que tenha essa pegada, pelo menos que eu li mais recentemente. É um quadrinho realmente incomum e muito bonito. Os desenhos são bonitos demais mesmo. E eu sempre, acho que nunca comentei isso aqui, mas poesia é um tipo de texto com que eu fui ter contato, claro, vi poesia no colégio, a gente pega a internet, lê uma poesia, mas eu fui ler poesia com um pouco de mais calma já depois de burro velho, como diz minha mãe. E o seguinte, é um tipo de texto que não é dos mais fáceis. Assim, a gente tem que ter um treinamento para ler poesia. E aqui a gente vê esse tipo de texto, que não é dos mais fáceis, sendo conjugado com desenhos, de maneira que não vira só um poema ilustrado. Porque o que seria um poema ilustrado? Seria se temos um poema e os desenhos fossem óbvios. Os desenhos não são óbvios. Eles são uma leitura própria do que está no texto. É bem legal. É bem bacana, assim, é bem bacana. Deixa eu mostrar um pouquinho mais os desenhos, porque realmente é um negócio que
que salta aos olhos, né? O quadrinho tem poucas páginas, eu mostrei boa parte das páginas, mas podem ficar tranquilos que não é um quadrinho que a gente vai falar assim, ah, deu spoiler. Não, não é isso. Porque aqui, na verdade, é a experiência de leitura. Não é contar uma história. Eu vou dizer aqui para vocês, ah, o quadrinho fala disso. Isso não vai traduzir nada, porque, na verdade, eu contar um enredo de um poema, eu não estou dizendo o poema para vocês. O poema não é isso. O poema não é um enredo dele que dá a força. A própria forma do poema, as palavras escolhidas, isso tudo está na força. A força do poema está nisso, está numa conjugação de coisas, né? Está nas imagens escolhidas, está no ritmo, está, como eu falei, né, nas palavras. E aqui é um poema gráfico, ou seja, além das palavras, audiodesenhos. Essa é a proposta desse quadrinho. Então quem quiser ter uma experiência de algo aí diferente, gosta de poesia, Zenit pode ser um caminho interessante. E Jagunço? Jagunço é outra pegada. Jagunço funciona bem como um filme de ação, só que com uma ambientação no Brasil. A história se passa numa cidadezinha do interior da Bahia. Uma cidade que é como que uma terra sem lei. Na verdade, não é bem uma terra sem lei, é uma terra controlada por bandidos. E na história nós temos um homem, inclusive que está bem claro nessa página que eu mostrei, um homem retornando à cidade. E um homem que é ótimo naquilo que ele faz. E o que ele faz não é nada bonito, para usar aí a expressão do Wolverine, né? É um assassino voltando à cidade. E para, de certa maneira, levar justiça a essa cidade. Quando vocês estão vendo bem o desenho aqui, vou mostrar mais algumas páginas, o que a gente lembra ao ver esses desenhos do Totti Bernardi, de cara, pelo menos eu, é do Frank Miller. Esse é um quadrinho à la Frank Miller. E em termos de história, o que eu mais lembrei ao ler isso aqui foi de John Wick. Pensa o seguinte, o que nós temos? Nós temos alguém que tentou sair dessa vida de crime, dessa vida de morte, dessa vida de violência, e que em determinado momento volta a ela e é colocado contra os antigos patrões, por algum motivo. A história vai revelar um pouco, não a totalidade, mas a história revela um pouco, né? Só que é um John Wick ambientado em contexto brasileiro. Há uma certa pegada de western também, galera que curte aí um western, há uma certa pegada de western. A estrutura é bem western, né? O homem sozinho contra os bandidos numa terra sem lei. Na verdade, uma terra dominada pelos bandidos, como eu mencionei. Essa daqui é a primeira obra da editora Ultimato do Bacon, publicada fora da revista Escafandro. A Ultimato do Bacon, ela publica uma revista bimestral, e essa revista bimestral tem uma proposta bem específica. Eu já comentei alguns quadrinhos dessa revista Escafandro aqui no canal. Inclusive tem quadrinho comentado nesse quadro, no Acervo Nacional. É uma revista que tem uma pegada mais pulp, e ela publica adaptações da literatura. É sempre isso, né? E sempre colorida. Jagunço não é uma adaptação. Jagunço é uma história inédita e uma história em preto e branco. É uma história que se fecha aqui, há um fechamento, mas há possibilidades de continuidade. Vocês vão ver, há ganchos para uma continuidade. Enfim, minha gente, 2 quadrinhos muito distintos, como eu mencionei para vocês. Um poema gráfico e um John Wick brasileiro à la Frank Miller. Inclusive eu gostei muito do título. O título realmente já revela uma brasilidade, né? Jagunço. Jagunço, uma espécie de capanga. E gostei bastante da escolha do título. Enfim, minha gente, tá aí. São esses meus comentários sobre Jagunço e sobre Zenit. Bom, gostou do vídeo? Né? Não esquece de dar teu joinha. Você já leu algum desses 2 quadrinhos? Comenta aí, bota nos comentários suas impressões. Você conhece os artistas, conhece outras obras dele? Coloque aí também
nos comentários. Eu estou gostando muito de fazer esse quadro. Eu estou descobrindo bastante o quadrinho nacional ao fazer isso. Eu com certeza hoje, até brinquei nisso no vídeo que eu não fiz um vídeo sobre o Troféu HQ Mix, mas eu comentei o Troféu HQ Mix num diário oficial, que é o quadro de notícias do canal. Eu até comentei que hoje eu consigo ver a lista ali e reconhecer mais, né? Eu não tinha muito isso, e esse ano tem sido bem intenso essa descoberta, essa leitura dos quadrinhos nacionais. Então, semana que vem tem mais diário, perdão, tem mais diário oficial também, mas tem mais acervo nacional. Uma coisa, eu vou deixar aí na descrição links onde vocês possam comprar esses quadrinhos caso alguém tenha interesse. Na Jagunço eu sei que é vendido na Amazon, os quadrinhos de Ultimato do Bacon estão lá. A Richa HQs Independentes, acho que eles têm uma loja própria, não estou lembrando agora, esqueci de anotar isso antes de gravar o vídeo, mas eu vou deixar aí caso alguém tenha interesse. E também a galera que conhece o quadrinho brasileiro, tiver dicas aí, sugestões de quadrinhos para ser comentado, coloca nos comentários também. Você já sabe de tudo, né? Curte, comenta, compartilha os jabás aí, que eu sempre faço ao final. Lembrar do link da Amazon e da Panini, que ajudam demais, né? Caso fazer uma compra nessas lojas, entrando por esses links, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, né? São esses links que dão sustento material disso aqui, né? Da estrutura toda, e me permitem fazer cada vez mais e melhores vídeos. Enfim, minha gente, jabás feitos, valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.